Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 91 com o tema Campo de Sangue. Eu sou o Rodrigo Lima e farei o estudo com vocês. Vamos lá? Capítulo 91 Campo de Sangue. Emmanuel se utiliza da passagem que está em Mateus, capítulo 27, versículo 8. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Começa Emmanuel suas reflexões. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente da sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda é a expressão simbólica dessa recordação, e com sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram, desesperados, os compassas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas consegue adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das encarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Linda passagem, não é? Eu, assim como o fiz nos outros comentários, nas outras reflexões, eu chamo a atenção, meus irmãos, para que estamos estudando uma obra não apenas de forma cronológica, seguindo os capítulos, mas, sobretudo, de forma sistêmica. Percebam que nos dois últimos capítulos, Emmanuel se utiliza de passagens relatando o fracasso de Pedro, no capítulo 89, e a traição de Judas, no capítulo 90. São os dois últimos capítulos. Isso não é por acaso. Aqui no capítulo 91, ele vem também traçar reflexões sobre a conduta de Judas. Lembrando que em todos os momentos, ainda que traído, renegado, Jesus mostrou a todo momento as portas do bem. Sempre mostrou o lado bondoso, caridoso, amoroso. Percebam que no capítulo anterior ele chama Judas de amigo, mesmo já sabendo de sua traição. Isso não é por acaso. Isso denota o amor de Cristo incondicional. Quanto a Judas, hoje nós já sabemos que ele é um espírito evoluído. Já passou pelas suas encarnações necessárias e hoje já está totalmente evoluído. Isso é importante eu mencionar, porque nós vamos, ao longo desse capítulo,
falar sobre Judas, falar sobre suas atitudes, sobre seus gestos. E para tanto, eu quero me utilizar de uma obra importantíssima chamada Crônicas do Além-Túmulo, também psicografia do Francisco Cândido Xavier, só que pelo espírito Humberto de Campos. Lá nessa obra, mais especificamente no capítulo 5, o irmão X entrevista o próprio Judas. Que interessante, né, meus irmãos? E a partir dessa entrevista, nós podemos concluir que o Judas não tinha intenção maléfica. Na verdade, ele queria adiantar, ele queria concretizar o reino de Cristo, o reino de Jesus aqui na Terra. Ele, na essência, ele se precipitou. Ele se deixou levar pelo seu orgulho, pela sua materialidade, seu apego ao material, e trocou Jesus. Essa é a verdade que podemos extrair desta entrevista. Emmanuel, ao traçar os comentários em cima desse capítulo 91, ele nos relata justamente essa tentativa de Judas depois desfazer o negócio que havia feito, que havia celebrado com os sacerdotes. Nos mostra o desespero dele. O capítulo 27 de Mateus, que é justamente de onde Emmanuel retira esse trecho, para a partir de então traçar suas reflexões, ele nos traz atos de Judas. Ele nos mostra o pecado que Judas havia cometido, traindo sangue inocente. Essa é a expressão que consta lá. Traindo sangue inocente. E seu desespero de tentar devolver as moedas que havia recebido. Os sacerdotes não as receberam e ele, desesperado, jogou-as no templo. E logo após enforcou-se. Se enforcou, né? Desesperado diante daquela atitude. Porém, os sacerdotes, de posse daquelas moedas que Judas havia jogado, entenderam por bem que não seria lícito colocá-las no cofre das oferendas, das ofertas. Então deliberaram. Deliberaram por comprar um imóvel, um terreno, para destinar ao sepulcro dos estrangeiros. A partir de então, esse local, esse terreno, passou a ser denominado de Campo de Sangue. Eis o título do nosso capítulo de hoje. Olha só como tudo tem uma narrativa que fecha. Não é por acaso. É interessante. Então, Emmanuel, em seus comentários iniciais, ele se utiliza da palavra irreflexão. A irreflexão de Judas. Aí, para aprofundar um pouco mais, nós, estudando um livro chamado O Evangelho por Emmanuel, onde Emmanuel ele comenta algumas passagens, alguns versículos bíblicos, ele vai mais além. Esse benfeitor magnânimo, ele nos mostra que a experiência de Judas, ela se repete dia a dia, na maioria dos homens. Só que em searas da vida diferentes. Ele afirma isso nesta obra. Essa irreflexão, ela ocorre corriqueiramente, meus amigos. Por vezes o homem respira conselhos de inveja, de desesperação, de falsas promessas, mesmo sabedores da Boa Nova, sabedores do Evangelho de Jesus. E aí, quando reconhecem o equívoco, por vezes já é muito tarde. Já é tarde. Aí vem aquela frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Que nos importa? Foi o que os sacerdotes falaram
para Judas, quando ele queria devolver, desfazer o negócio. Que nos importa? Essa frase comumente vem diante de nós quando cometemos algo errado. Então, não nos deixemos tomar pela emoção, pela irreflexão. Que possamos tomar essa irrefletida ação de Judas como base para não nos movermos pelo interesse, pela pressa, pelo egoísmo, pelo orgulho. Não deixemos, não podemos permitir, meus irmãos, que o Cristo seja trocado por privilégios passageiros, ainda mais nós que estudamos o seu Evangelho. Pensemos nisso, reflexionemos sobre isso. Não é à toa que Emmanuel nos convida a pensarmos. Não troquemos a luz por trevas. É uma frase forte, mas que é necessário. Não troquemos a luz por trevas. E perceba que Judas, em momento algum, tinha a intenção de fazer mal a Jesus. Ele apenas queria antecipar o reino dele aqui na terra. Ele queria materializar, ele queria ver seus ensinamentos em prática. Esse era o verdadeiro interesse de Judas. As moedas, alguém poderia perguntar, mas e as moedas? As moedas foram simplesmente uma forma de celebrar, de concluir aquele negócio, aquele acordo que ele havia feito com os sacerdotes